Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje, tô com o autor desse livro aqui, O Poder do Egoísmo Consciente. Como se colocar em primeiro lugar sem culpa e mudar tudo ao seu redor. Então já começa curtindo aí o episódio, compartilhando, que vai ser um episódio incrível hoje. E eu vou apresentar o convidado para vocês aqui. Fiz uma anotação aqui gigante aqui, o convidado de hoje. Vivaldo Neto. Posso chamar de Neto? Pode sim. Então, tá bom. Eu falei, não, chamar de Neto que fica mais... Vivaldo parece um senhor de idade, né? Deixa o Vivaldo pro meu pai, aí pode me chamar de Neto. É o Vivaldo pai, Júnior e Neto? Meu avô chamava Vivaldo, meu pai chama Vivaldo Filho, eu sou o Vivaldo Neto. Tá bom, boa, legal. Eu sou Júnior também, então... Então pronto aí, tamo junto. Então, Vivaldo Neto, mais conhecido como Neto. Terapeuta, mentor, palestrante e agora acabou de lançar esse livro aqui que a gente vai conversar sobre ele, da Editora Gente, que é minha parceira aqui há 3 anos já, e eu gosto muito deles, das obras deles. Neto, que prazer ter você aqui, obrigado pela presença. Te apresentei de uma maneira formal, mas eu sempre peço pro convidado falar, e quem que é o Neto por trás do mentor, palestrante? Conta um pouquinho, quem que é o Neto? Cara, Edilson, primeiro, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui, muito importante para mim, para o meu livro, então, uma satisfação enorme, e essa é uma pergunta muito profunda, que às vezes a gente vai fazer em terapia, quem é você? Já parou para pensar? Então, no livro mesmo eu falo isso, esse conceito da identidade, e eu vou me apresentar de uma forma que eu acredito que é a identidade imutável, porque pode ser que daqui a um pouco eu mude de onde eu moro, eu mude algumas coisas, mas isso que eu vou te falar nunca vai mudar, que eu sou o Vivaldo Neto, filho da Maria Bernadette e do Vivaldo. Eu sou marido da Maria Eugênia e pai da Sara. E eu acredito que mudar você muda o mundo. Basicamente é isso. Eu acho que a maior mudança que a gente pode fazer na sociedade, ela começa em nós mesmos. Então, eu comecei na administração pública buscando essa mudança social. Eu gostava muito. Mas quando eu fui para a hipnoterapia, e tudo começou com um livro, eu percebi a mudança real. Como a gente... Como nós somos universos particulares, eu acredito que você é um mundo particular. Muito bom. Se eu quero mudar o mundo, eu só preciso mudar você, então. Se eu mudar você, eu já mudei o mundo. Porque o mundo só é o mundo, o todo só é todo por causa de uma unidade. Então, se você mudar, realmente vai mudar o todo. E aí, quando eu comecei a experimentar essa parte da terapia, eu percebi o real impacto, a real mudança que isso causava. E aí, a transição foi inevitável. A gente estava até conversando aqui um pouco dos bastidores. Mas a transição foi inevitável. Então, bem resumidamente, essa é a minha trajetória. Comecei como administrador público e fiz a transição para terapeuta. E agora escritor do livro Poder do Egoísmo Consciente, que estou muito feliz com ele. Muito bom, Neto. Que legal. E olha um assunto interessante aqui que você falou, né? Que quando a gente muda, automaticamente a gente serve de exemplo para quem está com a gente, né? Para quem está ao redor e tal. Então... você mudar, você também aos pouquinhos está plantando uma sementinha de mudança no seu ambiente, na família, nas pessoas em volta, né? Exatamente. Eu acho que o Brasil, até por um contexto histórico, é muito comum a mentalidade de vítima. A gente tem um contexto paternalista aqui no Brasil, onde se acostumou a ganhar, a que outra pessoa salve você, seja o salvador da pátria. Então é o governo, é sei lá o quê. É como se você ficasse esperando sempre um milagre na sua vida. E isso muitas vezes causa essa mentalidade de vítima, onde eu tô terceirizando a minha vida para as outras pessoas. Total. Então essa frase nada mais é do que uma frase de autorresponsabilidade. E você entender que aquilo que você não muda, você tolera. Nossa, muito bom. No limite é isso. Neto, mas eu tô num contexto super abusivo, meu ambiente tem alguém te prendendo, tá com uma arma na sua cabeça, porque no limite, aquilo que você não muda, você tá tolerando. E como diz o Cortella, você tem que fazer o melhor que você pode, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Então mudar você muda o mundo é saber que é só sobre você. Não é sobre quem foi abusivo com você, sobre quem você espera que faça algo. O Elton Euler vem falando uma coisa que eu acho muito legal, que é toda falta de resultado... ela vem de uma espera nas relações. E essa espera nas relações, para mim, finalizando o raciocínio, vem desse olhar mais vitimista. A pessoa que espera que o pai faça algo por ela, que a mãe faça algo, que falhe, ou que perdoe. E a pessoa nunca se põe como protagonista no processo. Nunca se põe como se a vida fosse realmente dela. Total. Então, quando eu atendo em terapia, o livro vem disso, é muito comum a pessoa começa falando
Eu pergunto, o que te traz aqui? O que mais tá te incomodando? E a pessoa começa a falar bibibi, bababó, bibibi, bababó. E esse bibibi, bababó é sempre sobre as outras pessoas. Tá. Quase fala assim, tá, e você? O que te trouxe aqui? E sobre você, sabe? Então, essa frase pra mim, ela pode parecer simples, mas pra maioria das pessoas, se ela acordar pra isso, ela vai se libertar de uma prisão que ela tá vivendo e ela nem sabe. Olha só, quando você estava falando, eu lembrei de uma anotação que eu fiz aqui esses dias, ouvindo um podcast do Marcelo Toledo. Cara, adoro ele. Autor da Editora Gente também. Adoro ele. Putz, eu tava ouvindo um podcast, foi acho que uma terapeuta também, se não me engano, e ela fez uma pergunta assim, ó. Qual é a sua questão na desordem que você se queixa? Que é o que você tá falando. Tipo, tá bom. Qual é a sua parcela nesse rolo todo aí que você tá reclamando? Talvez tenha uma parcela sua que você não quer enxergar, ou você não quer falar sobre isso, você se resguarda, né? Então eu tô muito alinhado com isso, cara. Muito. E às vezes a gente fala isso, tem pessoas que falam assim, então a culpa é minha, e a pessoa já entra numa defensiva. Sim. Eu coloco no livro uma frase do Dostoiévski que eu achei muito legal, que é: a melhor forma de você manter alguém preso é você evitar que ela descubra que está na prisão. Nossa. A melhor forma de você se manter preso é você nunca descobrir que você está preso. Porque daí você nunca vai nem tentar escapar, porque você não sabe que você está preso. Então, é o que o Freud falava muito, essa metáfora do inconsciente. Ou o Murphy falava subconsciente. Ou a gente pode falar pontos cegos. Coisas que eu nem sei que eu não sei. Coisas que estão atrás da minha visão. Então, eu fico muito contente com esse tipo de conversa. E o livro, ele traz essa provocação para a pessoa fazer essa olhada no espelho. E olhar pontos que talvez ela não estava olhando. E entender que é tudo sobre ela. Total. Faz muito sentido. Mas vamos fazer assim agora, ó. Pra quem não tá aqui acompanhando a gente, o que significa egoísmo consciente? Porque às vezes a pessoa pode olhar e falar, mas eu vou ser egoísta agora. Mas calma, é egoísta consciente. E aí o Neto vai explicar pra gente. Neto, o que é egoísmo consciente? É o seguinte, eu acho que você tem que aprender a ser mais egoísta com a sua vida. Porque enquanto você coloca as outras pessoas em primeiro lugar, isso pode até parecer bonito. Aquela coisa do amar o próximo. Só que é amar o próximo como a ti mesmo. Você não pode esquecer do ti mesmo. Eu acho que o grande problema da nossa sociedade hoje... Por que uma pessoa fecha a outra no trânsito e a pessoa tem o impulso de matar a outra? É porque ela não tá bem. Porque se você realmente estiver bem e alguém te fecha no trânsito... Tanto faz, nada, né? Não muda nada. Você vai dar risada. Então o egoísmo consciente é entender de verdade isso que eu tô falando. Que não é um capricho, não é uma coisa soberba. É a grande prova de amor que você pode dar pro mundo. Quando eu falo pro mundo, é começando com a sua família, depois no seu trabalho e pra sociedade de maneira geral. Porque eu realmente acredito nisso. Eu fiz esse movimento comigo mesmo. Então, o egoísmo consciente é saber que primeiro você, a ordem muda tudo. É aquela velha história do avião. Você coloca a máscara em você, porque você só consegue ajudar a outra pessoa se você estiver respirando. Se você não coloca a máscara em você, você vai desmaiar. Aí você não ajuda ninguém. Como é que eu vou encher um copo de água se a minha jarra tá vazia? Como é que eu vou limpar a casa de alguém se eu tô inteiro sujo de lama? Então eu vejo muito terapeuta, inclusive, fazendo isso. O cara tá mal, não se cuida e ele quer ajudar outras pessoas. Como? Então o egoísmo consciente é de saber que, sim, você tem que ser egoísta com a sua vida. Mas com a consciência de que isso não é pra fazer mal pras pessoas. Não é de não ter empatia pelas pessoas. Não é de ser tóxico, abusivo com as pessoas. Não. É de respeitar a ordem. Primeiro eu, depois os outros. Então, se tem algo que eu vou fazer, que eu vou me colocar em último lugar, que eu vou ser tóxico, abusivo comigo mesmo, eu tenho que falar não. Total. Eu tenho que me impor, eu tenho que impor limites. Então, o egoísmo consciente é sobre isso. Tem uma história que aconteceu comigo, que pra mim resume o que é o egoísmo consciente, que foi quando eu cheguei do hospital do nascimento da minha filha, e dando um contexto, a minha esposa teve uma pequena complicação no parto, teve hemorragia e tal, e foi em Extrema, em Minas Gerais, então a gente ficou 3 dias naquela coisa bem exaustiva do hospital, sem dormir direito, ela tava bem debilitada. Vim pra São Paulo, chego em casa, à noite, a Sara, minha filha, chorando, e a gente não conseguia fazer ela parar de chorar de jeito nenhum, aquele choro inconsolável. Até que eu coloquei ela numa posição, que era assim, de frente, que era a posição que o meu pai colocava a gente quando a gente chorava. E ela parou de chorar instantaneamente. Aí ali virou algumas chaves pra mim. Primeiro, eu comecei a chorar, porque daí eu vi o quanto os meus pais me amaram. Então foi a maior terapia que eu fiz em relação aos meus pais, porque aí eu realmente senti o desafio que é ter
uma vida no seu colo. Ali também eu percebi o que é o egoísmo consciente. Porque eu tava olhando no espelho e eu percebi, cara, isso só é possível porque eu me cuidei. Eu tinha muitos bloqueios com o relacionamento. E eu enfrentei isso, consegui casar, e eu tava com a minha filha, que foi o momento mais incrível da minha vida, porque eu me tratei. E o egoísmo consciente é como segurar um neném no colo. Você só consegue segurar bem o neném no colo se você tá bem. Se você tá fraco, se você não tá legal, você não consegue segurar um neném no colo. Porque é um desafio segurar. Você fica meio com medo, você fica inseguro. Mas é exatamente esse o movimento. De você se colocar em primeiro lugar, às vezes você fica que nem um bebê no colo. Ai, meu Deus, será que é assim? Será que não é? Mas exatamente como segurar um bebê no colo é a coisa talvez mais valiosa que você pode fazer. Coisa mais emocionante, mais incrível. Então, pra mim, esse é o resumo do egoísmo consciente, falando assim de maneira mais breve. Muito bom. E por que você acha que a galera hoje em dia dá uma pecada em... Porque assim, no final do dia, a gente tá falando um pouquinho sobre amor próprio também. Sim. Né? Mas por que você acha que a galera hoje em dia dá uma tropeçada e não olha com carinho pra isso, sabe? Porque você falou, tem muita gente que tá com um monte de problema e aí acaba não olhando pra dentro e sai resolvendo um monte de coisa, né? Você acha que a galera tropeça nisso aí? Existe a causa mais importante, que é a própria identidade da pessoa. Então, a identidade, ela é composta pelas crenças e valores. Isso acontece de acordo com a vivência de cada um. Tá. Então, existe essa mentalidade de vida de vítima que eu te falei, mas eu acho que a maior parte das pessoas, elas estão buscando performance. Eu acho que essa é a maior ilusão, a prisão invisível que elas estão vivendo. Então, na cabeça da pessoa, ela está buscando performance. Tá. Só que a crença comum é de que eu vou ter performance através do sacrifício. Ok. E aí a pessoa ela vai se sacrificando, ela não se cuida, ela vai ficando muitas horas no trabalho, tenta acordar mais cedo, dormir mais tarde. Na ilusão de que isso vai trazer performance. Performance no trabalho, por consequência, provar mais amor para a família. Então, eu acho que o grande erro, a grande ilusão, esse grande ponto cego que você me perguntou, é da performance. Que a pessoa acha que a performance vem do sacrifício. E quando você estuda sobre alta performance, igual a gente falou do Napoleon Hill, que foi um grande estudioso disso, tem uma coisa que ele fala num livro dele que eu acho muito interessante, que era um empresário que acho que tinha acabado de bater 1 bilhão de valuation na empresa dele, uma coisa assim. Tá. E no dia seguinte, 7 da manhã, ele estava na empresa. Daí o Napoleon Hill falou assim, ué, o que aconteceu? O que você tá fazendo aqui, né, cara? Tipo, você já zerou o jogo, né? Já deu, chega, né? E ele falou assim, cara, é que isso aqui é o que eu gosto de fazer. Então, ele percebeu que a performance, a alta performance, na verdade, vem do desfrute. Vem do saborear, vem do gostar. E não do sacrifício. Até porque, se a gente parar pra pensar, o sacrifício, ele vai trazer baixa performance. Porque quanto mais sacrifício você faz, menos você consegue sustentar aquele comportamento. Então, o grande erro das pessoas é, eu vou emagrecer, eu vou pra academia. Só que ela vai pra academia com aquele grande sacrifício. Ah, meu Deus, tem que ir na academia, que peso, que dificuldade. Aí, quanto mais é sacrificante, menos ela consegue fazer aquilo. Então, pra mim, esse é o grande erro. A pessoa, ela acha que desfrute é soberbo, é coisa de, sei lá, de pessoas que ela não gosta, que acha que é, sei lá, o blogueiro, sei lá, que é alguma coisa, ela tem alguma crença em relação a isso. Porque ela tá buscando a performance, acha que pra buscar a performance é o sacrifício. Entendi. E aí, muitas vezes, ela não tem nem a performance, nem o amor próprio, fica sem nenhum dos dois. E ela performa mal no trabalho, não tem uma boa relação com a família e muito menos na saúde do corpo dela. Tá. Então, acho que esse é o principal ponto. Performance. A pessoa tá buscando resultado. Tá. Quer mais dinheiro, quer mais coisa. E ela tá buscando isso, só que ela acha que ela vai ter isso com o sacrifício. E ela fica cega pra todo o resto, né? Totalmente. Caramba. E empresário é muito comum fazer esse movimento. Como eu tinha clínica em Alphaville, eu atendi muitos empresários. E aí, eu até conto de um no livro que ele tava numa dívida de 5 milhões. Tá. E aí ele falava assim, tô numa guerra, velho. Bem paulistano. Assim, né? Tá. Como é que eu vou dormir, meu? Eu falo, cara, você tá numa guerra? Tô. Então agora você tem que dormir. Porque se você não dormir, você já perdeu a guerra. Você tá indo pro campo de batalha desmaiado, sem força. Você não consegue raciocinar direito. Então olha a rotina dele. Ele acordava 4h30 da manhã. Aí, 6 horas, ele já tava na empresa, saía da empresa 8 da noite. Tá. Mas, brigava com todo mundo, estressado, bravo. E eu falei pra ele, faz 1 semana que eu vou te falar. Ajusta só o seu sono. Dorme até acordar e vai pra academia. Depois você vai pro seu trabalho. E ele fez isso. Relutou bastante, mas eu falei, cara, faz pra você ver. E aí, na sexta-feira, né, dessa semana que ele fez, ele mandou uma mensagem, falou assim, velho,
gente teve uma ideia aqui, a gente percebeu onde que nós tava errando e tal, não sei o que, acho que vamos virar o jogo. Né? E eu acompanhei ele por 3 meses, ele já tinha virado o jogo. Já tinha voltado a dar lucro e tal. Que legal. Então, por quê? Era isso. Ele era a personificação disso que eu tô falando. Quando ele acordava 4h30 da manhã e brigava com as pessoas no trabalho, é porque dentro dele existia uma crença de que isso ia trazer performance. Entendeu? Mas não ia. Não ia. Então, quando ele se cuidava, ele tava bem, ele começou a perceber as coisas, conseguiu ter melhores relacionamentos de trabalho, aí sim trouxe performance. Total. Nossa, cara, até a gente tava falando nos bastidores aqui, né? O Bruno falou, por que você não foi e tal? Eu falei, cara, mas essa hora eu tô indo dormir. Neto, tem uma coisa que eu respeito muito, é meu sono, cara. Nossa, você pode brigar comigo qualquer coisa, mas não mexe no meu sono, porque eu já me conheço, eu sou consciente como eu fico quando eu durmo mal. Uhum. Igual você falou, eu não vou estar alerta, eu não vou tomar as melhores decisões, eu vou estar lento, atrapalha a minha rotina de manhã, então eu sou muito regrado com o meu sono, ao ponto, cara, eu falo para as pessoas falam, cara, mas como é que você consegue? Eu não acordo com despertador. Uhum. É muito difícil, mas não quer dizer que eu durmo até as 10. Meu sono é tão regrado que eu desperto entre 5h30 e 6h15. Uhum. Sozinho. Massa. Acordei. Legal. Foi um treino, obviamente, pra chegar nesse nível, né? Mas eu respeito, porque eu sei, pra mim, cara, conhecendo o meu corpo, meu grande... Quando eu performo bem, eu tive uma boa noite de sono. Uhum. Então, eu tô muito alinhado com isso, cara. O Hábitos Atômicos fala isso também, mas o nome certo seria Hábitos Angulares, que é assim, se você dorme mal, provavelmente você vai tomar um café da manhã ruim, aí isso vai escalando. Tá. E é o que eu chamo no livro de efeito borboleta. Então, o efeito borboleta é muito isso. Às vezes uma pequena coisinha, que parece pequena, mas ao longo do tempo vai ter um efeito exponencial. Seja pro bom ou pro ruim. Tá. Então, é o bater de asas de uma borboleta que pode virar um furacão. Total. Ou o bater de asas pode virar uma coisa boa. Então, o sono, eu até começo o livro falando dele, porque ele realmente vai ter uma cascata, assim, na sua alimentação. Se você não dorme bem, seu corpo vai pedir mais colesterol, açúcar e gordura para repor energia. Você vai ter mais dificuldade de fazer atividade física e se fizer tem mais chance de lesão. Você vai ter mais dificuldade de foco e concentração. Você vai ficar com as emoções mais à flor da pele, vai ter mais dificuldade de gestão de emoções. Você vai procrastinar mais, não vai conseguir ter muitas ações. Você vai ter mais dificuldade nos seus relacionamentos amorosos. Você vai ter dificuldade de desfrutar das coisas, de sentir alegria e muito menos gratidão. Você vai ficar mal-humorado, vai ficar de mal com a vida. Então, no livro eu trago esses 9 pontos que eu mapeei, eles são nós críticos entre eles. Tá. Cada um deles influencia diretamente nos outros. Okay. E o sono, geralmente, é o que eu começo, assim, quando eu vou fazer uma terapia, um manejo de alguém que está com dificuldade, está com ansiedade, está com problema, é olhar para o sono. Porque realmente é uma das coisas mais importantes, que é algo óbvio, mas que a gente não pode negligenciar. A gente não pode fingir que tá tudo bem, porque não tá. Total. Vamos entrar no livro agora aqui, então, no método. Eu fiz o meu dever de casa aqui, ó, meu roteirinho. Chique. E eu já vi que tinha um pilar aqui, um tripé aqui. Corpo, mente e espírito. Uhum. Né? Conta um pouquinho desse método, como é que funciona, para o pessoal que está aqui acompanhar a gente entender mais ou menos o que eles vão ter. E vou deixar os links aqui depois, tá? Do livro do Neto aqui na descrição. Conta como que é esse método. Perfeito. Então, a ideia do livro é ser realmente o meu legado nesse mundo, como eu estava falando para você. Tá. Então, se eu morrer, eu tenho certeza que eu deixei tudo aí. Esse livro ele pode valer para pessoas mais do que 10 anos de terapia, sem sombra de dúvida, mais do que cursos ou até outros livros que ela já leu. Porque o livro ele começa assim com reflexões importantes, mas já no começo você vai ter um QR Code para um quiz. E esse quiz eu chamei de quiz da vida. Era a minha próxima pergunta, inclusive. Eu fiquei curioso do quiz da vida. Exatamente, você vai olhar para essas 9 áreas e você vai fazer um autodiagnóstico. Tá. E no final desse quiz ele vai te dar um gráfico radar. Então o gráfico radar é como se fosse ali um círculo, mas na verdade é um nonaedro, né? Porque são 9 áreas. E aí você vai conseguir entender quais áreas que você tá bem, quais áreas que você precisa de mais atenção. Total. Então o primeiro ponto do livro é isso. Você vai ter uma ferramenta prática para você ter o diagnóstico. Aonde eu estou, né? É o primeiro ponto. Tá. Então, beleza. Além disso, eu vou trazer para cada uma dessas 9 áreas, entendi então que eu tô com um problema no sono. E agora? Então, para cada uma dessas 9 áreas, o livro ele vai trazendo como que você resolve. Tá. O que você tem que fazer, o que você tem que se atentar, por que é importante, como que isso vai ter um impacto. Tá. E todos os capítulos dessas 9 áreas têm exercícios práticos. Então, sono. Identifiquei lá no meu quiz que meu sono não tá tão bom. O que eu faço?
lá no capítulo vai ter. E o mais importante, que é o grande diferencial do livro. Em alguns momentos do livro e no final, você tem QR Codes que vão levar para áudios que são vivências, combinando técnicas de hipnoterapia, meditação guiada, TCC, gestalterapia, as mais fortes possíveis, as que eu acho mais relevantes, para você resolver a causa raiz emocional por trás. Tá bom. Então, o método ele vai identificar essas 9 áreas, divididas em corpo, mente e espírito. Além de identificar, você vai ter coisas práticas para já resolver, para já atacar, para já fazer como se fosse uma cirurgia naquele ponto que tá errado. Então, por que essas 9 áreas? Porque quando você estuda sobre autocuidado, sobre performance, e depois das 600 pessoas que eu atendi, eu vi que são as áreas mais importantes quando a gente pensa na nossa vida, pra gente se entender e pra gente ter performance. Então, no corpo, sono, alimentação e atividade física. Na mente, razão, emoção e ação. E no espírito, amor, alegria e gratidão. Tá? Então, parece muita coisa, mas eu gostei dessa divisão porque na prática fica muito fácil de você se perceber e de você fazer o que a gente chama de manejo. Que é de, putz, isso aqui não tá bom. Preciso melhorar isso daqui. Então, bem basicamente é assim. Se você quiser, a gente pode aprofundar em cada um desses pontos, mas rapidamente são essas 9 áreas principais da sua vida que você tem que olhar, identificar que tá ruim, técnica para resolver. Muito bom. Cara, e técnicas validadas pela ciência, tá? São as principais técnicas que a gente chama de padrão ouro. Então, por cada uma dessas áreas, eu não me ative a uma linha de visão. Se é da psicanálise, se é da TCC, se é o quê. Não. O que funciona para isso aqui? Entendi. É respiração, é breathwork? Então faça breathwork. Eu não tenho muito... eu sempre brinco que o importante é o que importa. Então, tipo assim, cara... Não seguir só uma linha de raciocínio. Eu tô com problema no sono. E tem uma técnica da TCC que é incrível para sono. Mas eu não acho que... Não, tem essa. Então o livro, ele é assim... É realmente um estado da arte dessas 9 áreas de autocuidado, o que realmente mais funciona. Eu abri aqui na parte do sono, porque eu fico muito cuidadoso do meu sono, como eu falei, né? Uhum. E aí, cara, tem 2 coisas aqui que eu faço, assim, intrinsecamente, mas também intrinsecamente entre aspas, né? Porque daí acaba lendo algum livro e tal, né? Mas... Sim. Higiene do sono. Cara, isso é óbvio, né? Sim. Tipo, por exemplo, outro dia eu tava na aula da comunidade, que é meu clube do livro, né? Cara, eu troquei as lâmpadas em casa, tudo pra lâmpada amarela. Sim. Por quê? Porque também é comprovado que a lâmpada branca dela tem tudo isso, né? Então, em casa, toda a parte... A casa, assim, ela tem 2 andares. A parte de cima, que é onde a gente passa um período mais próximo a ir dormir, é tudo lâmpada amarela, um pouco mais baixas, pro corpo já ir se acostumando. Sim, sim. Celular eu tiro de lado antes do tempo, tento fazer uma leitura. E o tal da aromaterapia aqui, que eu também tenho lá, minha lavanda lá. São coisas que ajudam. Às vezes o pessoal tem umas crenças que nada a ver, né? Tipo, nada a ver, o aroma... Cara, funciona. Talvez você só precisa parar com essas crenças, né? E testar, né? Ficar aberto, né? A ser curioso. Deixa eu ver se comigo como que vai ser, né? Sim. Eu acho que... Eu fico muito feliz da minha jornada em terapias, em autodesenvolvimento, porque eu sempre tive essa cabeça aberta. Então, eu fui para as formações mais esotéricas possíveis, as experiências mais esotéricas, até as mais protocolares, científicas, burocráticas, digamos assim. E aí eu juntei... Por exemplo, a aromaterapia, a gente poderia falar que é uma hipnose não verbal. E todo mundo, sem que a pessoa queira, ela é hipnotizada pelo cheiro. Se você tá na sua casa, você sente cheiro de queimado, isso vai disparar um alerta em você. Você não precisa parar e decidir, será que eu vou ficar com medo? Não é instintivo. Então, a pessoa, ela pode não concordar com isso, mas é indiscutível que isso funciona. Sim. Agora, sobre o sono, por exemplo, ela tem que entender o que é o mais importante. Sono é sobre você sair de alerta e entrar em descanso. Se eu tô em alerta, eu não tô em descanso. A gente é ser humano. A gente tá aqui, daqui a pouco entra um cara armado. Você não para e pensa, será que eu vou ficar com medo? Você não fica nesse lógico racional. A emoção, ela serve exatamente para potencializar a sobrevivência. Então, vem a emoção, medo, você vai trazer raiva para você ter potência, ou para você lutar, ou para você fugir. Então, quando eu tô nesse estado, eu não vou dormir. Se tem um ser humano na natureza, entra um leão, ele não vai dormir. O cérebro fala assim, você tem que ficar vivo. Então, o que acontece muitas vezes as disfunções do sono hoje é que a pessoa tá vivendo em alerta. Ela tá... É o sistema nervoso autônomo simpático. Simpaticotonia, que a gente fala. A pessoa tá... Por excesso de estímulo, por traumas, por ambientes, por várias coisas que eu coloco no livro aí, ela não desliga.
Tá bom. E isso é um dos maiores pontos cegos mesmo, viu, Adilson? Porque a pessoa negligencia isso. Ela acha bonito. E eu vi que o sono é o primeiro que se aborda aqui já. Porque, como eu falei, você pode estar com todas as outras áreas, se tiver sem sono. Mas, no limite, como eu coloco no livro, todas elas são igualmente importantes. Porque, por exemplo, eu coloco lá a questão do amor. Quantas pessoas não perdem o sono porque estão com problemas amorosos? Ok. Então, uma coisa influencia diretamente na outra. Elas se interligam, as 9 Exatamente, áreas, né? exatamente. Tá. Então, é exatamente o nó crítico, ele tem esse contexto, né? Que é uma coisa que quando você desata várias outras. Efeito dominó, efeito cascata, ou como eu falo, efeito borboleta. Ó, você falou do Elton Euler, ele Sim. fala o que aconteceu quando tudo Tudo aconteceu. aconteceu. A pré-queda, É. a queda e tal. Então, exatamente. Aqui, por que eu gosto desse modelo? Porque geralmente a pessoa ela já percebeu alguma dessas 9 áreas. Tá bom. O que eu tô mostrando pra ela é o impacto que isso tá tendo que ela não tava vendo. Ok. Então, a pessoa que tá encalhada lá nos relacionamentos. Aí ela acha que esse é o problema. O que eu mostro no livro é, quais problemas estão sendo gerados por esse problema? E da onde vem esse problema? Tá bom. Por que é tão importante resolver isso? Olha o impacto que isso vai ter. E aí, é muito fácil, por exemplo, por que eu começo com o sono? Porque a coisa mais simples da pessoa perceber é o corpo. Porque é mais palpável. Sim. Então, sono, alimentação, atividade pra ela, física, né? exatamente. São coisas mais concretas. Né? E as outras coisas são mais subjetivas. Então, a parte da mente são mais subjetivas. Tá. E do espírito, mais ainda. Muito bom, cara. Tá? Então, é realmente... Como eu falei, eu busquei nesse livro deixar tudo. Tá. Não guardei nada. Não é aquele livro... Tem livro, você que lê bastante, a gente sabe, que é só uma página de vendas. Ok. Que a pessoa, ela faz ali uma coisa pra te vender algo. Eu não tive, assim, essa preocupação aqui, de verdade. A minha preocupação é, eu quero deixar alguma coisa, como eu falei, que se eu não estiver mais aqui, tudo que eu sei tá aí, e a pessoa, ela vai ser capaz de... Ela não precisa fazer uma terapia comigo. Se ela fizer isso daqui, eu tenho certeza que ela consegue resolver. Se ela realmente pôr em prática o que eu coloco aqui, realmente fizer as vivências, Boa. ela vai ter o resultado. Eu sou muito... o que eu vou dizer, né? Eu uso muito o livro como ferramenta de desenvolvimento. Uhum. Então, assim, eu até brinco, né? E falo que eu leio, às vezes, coisas que geram até um desconforto, Uhum. porque eu quero melhorar numa área. Que nem, por exemplo, poxa, eu preciso melhorar em, sei lá, comunicação. Vou ler um livro de comunicação. Então, eu não costumo ler só coisas que eu já estou adaptadas, digamos assim. Sim. Por exemplo, trabalho com liderança há 13 anos. Cara, tem uma receita de bolo, tem sempre coisas novas a aprender, mas a essência, mais ou menos, eu já sei. Eu preciso melhorar vendas. Cara, vou pegar um livro de vendas para ler. Então, a minha crença é que, tipo assim, eu vou ler para destravar e ir para um próximo nível, pegar um conhecimento novo que eu não tenho e tudo mais. Então, eu sou muito alinhado com isso de realmente colocar a leitura em prática na vida. Uhum. Para você ter uma ideia, no clube do livro que eu tenho, quando a gente finaliza o livro, no final a gente tem uma roda de conversa que a gente chama de resenha. E aí eu estimulo o debate para a pessoa responder 2 perguntas. E aí no grupo ali, na roda, né? Online e tudo, né? Porque o dia o Brasil todo tá ali, né? Uhum. Mas qual que é o principal aprendizado que você teve com o livro? Massa. Mas a pergunta principal para fazê-la refletir e entrar em ação, que é que a gente estava falando lá embaixo da intenção, é como você pretende colocar isso em prática na sua vida. Cara, que legal. Porque senão você vai ler um livro, aqui você falou, beleza, eu vou ler o livro aqui do Neto. Tá, acabei, vou pro próximo. Não, pô, o que você vai fazer com isso? Como que você vai colocar isso em prática? Que área da sua vida você vai mudar? Então eu estimulo essa ação ao final da leitura para que as pessoas realmente se comprometam. Primeiro fazer ela extrair da cabeça dela o que ela realmente aprendeu. Tá, aprendi isso. Legal, você aprendeu isso. Tá, o que você vai fazer com isso? Uhum. Porque dizer, não, cara, vai de livro em livro. Exatamente. Até no meu livro eu gosto muito do exemplo da natação. Então, se a gente ler um livro sobre natação, sobre técnicas de natação, não faz você aprender a nadar. Sim, então tem que pular na piscina. Você vai ter que entrar na piscina em algum momento. E esses dias eu postei um conteúdo que repercutiu bastante, que vai exatamente nessa linha que a gente está falando, que eu acredito muito que a educação ela só acontece quando você é ativo no processo. Ok. E aí tem muitos estudos que corroboram com isso. Então, quando eu pratico, ou quando ensino outras pessoas, quando eu falo sobre, quando eu entro em ação, aí sim eu vou me apropriando daquele conteúdo.
Então a gente poderia trazer várias linhas para justificar isso, mas basicamente se eu estou fazendo uma ação, isso vai entrando na minha identidade, eu vou me apropriando daquilo. E aí, por exemplo, a gente pode pensar no contexto familiar, que é a frase que repercutiu, que é que a função dos pais é se tornar desnecessários o quanto antes. Ok. Por quê? Porque qual que é a função de um pai e de uma mãe? É fazer com que o filho possa se virar sem eles, porque em algum momento eles vão morrer. Então, quando que você foi um bom educador? Quando os seus alunos, eles conseguem se virar sem você. Então, a Maria Montessori, que é uma educadora famosa, ela falava que ela agia como professora para que os alunos fizessem como se ela não existisse. E se eles conseguissem fazer as atividades como se ela não estivesse lá, ela estaria satisfeita. Então, acho que um bom mentor, um bom professor, um bom terapeuta, é isso. Ele tem que fazer com que a própria pessoa crie essa autorresponsabilidade, essa autonomia, para pôr em prática. Uhum. Porque nenhum professor vai estar 24 horas por dia com o aluno. Total. E mesmo que ele esteja, se ele ficasse fazendo as coisas pelo aluno, o aluno nunca aprenderia. Então, a ação é que transforma. Por isso que eu fiz questão de colocar essa questão da ação também no livro. Porque ela realmente transforma a sua identidade. Quando você vai pular de paraquedas a primeira vez, você tem muito medo. Na 10ª vez, medo. Na 100ª, menos. Na 1000ª vez que você saltou de paraquedas, você já não tem mais medo. E você se tornou um paraquedista profissional. Ok. Isso mudou a sua identidade. E no livro eu trago a analogia da borboleta. Eu falo que tem pessoa que ela é lagarta de asa. Lagarta de asa. Não tá pronta ainda. Ela até criou a asa. Ela se vê como borboleta. Uhum. Ela fala, eu sou terapeuta, eu sou empresário. Mas ela nunca bate a asa. Ela continua andando que nem lagarta. É só uma lagarta de asa. Então, o que faz a borboleta ser borboleta? A ação, o bater da asa. Além dela construir essa nova identidade, ela simplesmente agora age a partir de acordo com aquilo que ela construiu. Então, a ação é o que transforma tudo. É, ação total. Tá no bloco da mente aqui, né? Exatamente. Onde começa a nossa identidade. Boa. Razão, emoção e ação. Ó, revisando aqui pra vocês, então é preciso prestar atenção, hein? Não fugir, ó. Corpo, sono, alimentação, atividade física. Mente, razão, emoção, ação. Espírito, amor, alegria e gratidão. Ó, a gente falou do sono na parte 1, falamos da ação na parte 2, e no espírito agora aqui, amor, alegria e gratidão. Uhum. Ixi, tem um processo de hipnose aqui depois, hein? Tem, se eu passo esse. Você sabe que eu fiz uma vez, as pessoas não acreditam, cara. Sério? Vocês não prestam atenção, vocês têm que acreditar o que eu falo. Eu comprei um livro do Jerônimo Temel, Sei, Produtividade para quem não tem tempo. sei. E ele tem um Que processo... tem um chinelinho na capa. Isso. E tem um processo de hipnose lá, ali no... que põe uma música, ele coloca você... Cara, eu apaguei a luz, deixei a luz baixa do meu escritório, pus uma musiquinha e tal, e fiz o que ele pediu. Eu acabei o negócio, fiquei 5 minutos chorando com o cenário que ele te coloca num cenário para você refletir e você viver aquilo lá e anotar depois as suas percepções, né? Uhum. Aí eu falei para as pessoas, cara, ele me hipnotizou através de um livro. Você tá louco, para de falar abobrinha. Eu falei, então tá bom. então eu viajei e não imaginei isso. Então eu vou fazer isso aqui depois. Eu coloco a hipnose porque pra mim é o grande hack, digamos assim, o grande atalho das técnicas de você ir direto na causa, ir de uma forma mais resolutiva. Mas tem uma reflexão que eu trago no livro, que é de um grande psicólogo e hipnoterapeuta, o Milton Erickson. Porque as pessoas têm muito essa objeção. Crença, né? Nossa, mas você entrou em hipnose, sei lá o quê. Aí, qual que é o ponto? Às vezes a pessoa chega e me pergunta, mas Neto, é possível eu entrar em hipnose com um livro? Será que eu consigo fazer isso? E a pessoa que me pergunta isso é uma pessoa que tá com crise de ansiedade, que ela tá vivendo com medo o tempo todo, ela não dorme bem. Aí, pra esse tipo de pessoa, não é que ela tem que entrar em hipnose, ela tem que sair. Tá. Ela tem que sair da hipnose que ela tá vivendo. Tá bom. Então, o Milton Erickson falava muito isso. Você não tem que entrar em transe, você tem que sair do transe que você tá vivendo. Porque a pessoa, ela tá... O que é hipnose? Quando você tá focado em algo e aquilo te traz uma sugestão, te traz uma emoção. Uma sugestão que traz uma emoção. Então, eu tô vendo o filme, focado, acontece algo que eu me emociono. Isso foi hipnose, ou seja, uma auto-hipnose. O que a pessoa tá fazendo? Exatamente isso, mas no medo, na tristeza, na crença de que ela não consegue, na raiva contida, no julgamento entre ela e outras pessoas. Então ela já tá vivendo hipnose, mas é uma hipnose negativa. O Joe Dispenza, ele fala no livro O Efeito Placebo. Bom esse livro? Excelente. Eu olho pra ele, eu tenho lá em casa, mas eu tenho uma crença que às vezes o livro chega no momento certo. Aí você falou agora, eu fiquei com esse negócio na cabeça, porque eu tenho lá em casa, eu sempre olho.
preciso ler esse livro. Então, se você estudar sobre hipnose, você vai ver que tem várias linhas do que é, o que não é. Tá. E uma das linhas que eu coaduno é que a hipnose é placebo aberto. Tá, Efeito placebo é aquilo que acontece só pela crença de você acreditar que aquilo vai acontecer. ok. Então, a pessoa toma uma pílula de farinha acreditando que aquilo vai curar ela e realmente cura. Cura. Mas, olha só que interessante. O que o Joe Dispenza mostra no livro? Que tem o efeito placebo e o efeito nocebo. O efeito nocebo é as pessoas que tomavam a mesma pílula de remédio e tinham os efeitos colaterais negativos que acreditavam que aquele remédio dava. Então a pessoa vomitava, passava mal, fazia uma coisa. É o que tem na bula lá. Se você... Aí a pessoa... A pessoa tá tomando uma pílula de farinha. Aí começa a vomitar, começa a ter todas as reações de alergia e tal. Tá. Porque ela acreditou que ela ia ter aquilo. Então, é exatamente o que eu tô falando. A pessoa tá vivendo em hipnose. Entendi. Ela tá tendo as consequências negativas na vida dela muito porque é sobre ela. E sobre o que ela acredita. Uhum. Então, no livro eu trago assim de uma forma mais simples pra pessoa entender que eu gosto desse conceito de identidade. Tá bom. Porque senão, assim, como eu já fiz mais de 15 formações nessa área de terapia, você pode aprofundar super. Mas eu acho que às vezes a gente fica muito filósofo. Então, o livro ele traz uma coisa bem pragmática. Tá. Só assim, entender o conceito de identidade, que é basicamente quem você é, como você se enxerga. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu me olho no espelho, o que é? E aí isso é um conjunto das suas crenças e valores. E é essa identidade que vai trazer se é placebo, se é nocebo, se é bom, se é ruim. Então, Entendi. o Joe Dispenza, ele tem também coisas de hipnose, de meditação guiada, mas dando um exemplo bem rápido. Eu coloco no livro assim, o Vitor traiu a Laura. Uhum. Isso é bom ou ruim? Depende. Então, a Laura achou péssimo. Ela falou assim, nossa, o Vitor é um canalha, que absurdo. Aí, tem uma outra menina que tava afim do Vitor. Ela achou ótimo, falou assim, nossa, eles terminaram. Tá o Vitor disponível. Tá disponível, que beleza. E aí você que não conhece nem o Vitor nem a Laura, falou assim, tanto faz, fica neutro. Então, olha só, a sua interpretação, ela vem de acordo com a sua identidade. Bom ou ruim depende de quem você é, de como você se enxerga. Então, a sua vida é muito consequência disso. Gol do Corinthians. Bom ou ruim? Depende. Eu vou achar ótimo, sou corintiano. Ixi, eu sou palmeirense. Então, aí pronto. Daqui a pouco a gente já azedou. já resolve. Então, exatamente. Faz sentido. Então, nunca é sobre a coisa, é sobre como você enxerga a coisa. Nunca é sobre o fato, é sobre a sua interpretação. Muito bom. Então, é isso. A pessoa ela tá interpretando a vida dela de uma forma negativa, ela tá em hipnose. Ela tem que sair desse ciclo. Então, é isso que eu trago um pouco nesse passo extra. Tá. Então, muito bom. Ó, quebra essa crença e sai da hipnose. Sai da hipnose. É, sai da hipnose que dá pra... Lembrando que toda hipnose é uma auto-hipnose. É a própria pessoa que tá fazendo isso. Não sou eu que controlo a mente. Não existe isso. Total. Tá? É total. sempre ela que tá. Você só dá a sugestão do como ali, né? E tudo mais. Porque é sobre seguir sugestões. Então, mesmo naquela hipnose de palco, que a pessoa fala, bem dormido, aquela coisa e tal. Eu chego pra pessoa e falar, bem dormido. E ela pode até fechar o olho e ela vai abrir de novo. Assim, ninguém perde o controle. Total. As pessoas têm muito essa, vou ficar inconsciente, vou dormir, vou pra Nárnia. Não, Tá, não nada acontece a ver, nada disso. E desse pilar aqui do espírito, amor, alegria e gratidão. Uhum. Qual que você acha que é o mais... Tudo bem que todos são interligados, né? Mas qual que você acha que é o que você mais curte aqui dos três? Deve curtir os três, né? Mas acho que tem um carinho especial por algum. Tem um termo que eu acho que ele permeia pelos três. Tá. Se você entender esse termo, ele vai... Eu até coloco, né, uma grande história que resume isso. Mas que é o desfrute. Tá bom. Então, eu falei que o desfrute, ele é a causa da alta performance. Então, quando você desfruta, você vai conseguir desfrutar de amor, de boas relações, começando por você. Você vai sentir alegria, você vai sentir prazer de fazer as coisas que você faz e, naturalmente, você vai se sentir grato. Então, no livro até tem essa proposta de não colocar nenhum como o mais importante, porque todos têm... Todos são interligados. Mas o desfrute, pra mim, ela é uma coisa chave. Então, como eu falei, por quê? Porque se eu vou pro sacrifício, eu não sustento. Se eu vou pro desfrute, é natural, eu gosto. Então, por exemplo, eu atendi um garoto jovem que estava encalhado. Não consigo ninguém, dodó. Aí eu falei, tá, o que você gosta, o que você desfruta? Eu gosto muito de rock. Sério. E onde que você sai pra encontrar possíveis parceiras? Eu vou na Vila Madalena, no pagode, no sertanejo. Aí o que acontecia? Mas as pessoas fazem isso na vida, tá? Ele ia no sertanejo, no pagode, e só de estar lá, ele já se sentia inadequado. Não tinha nada a ver com a identidade dele. Ele tava tolerando aquilo. Sim. Quando ele começou a ir no bar de rock, ele começou a desfrutar, a saborear. E aí ele começou a se empolgar tanto. Passou um mês e meio, ele tinha arranjado uma namorada.
Caramba. Porque foi em um show que ele falou assim, cara, nenhum amigo meu vai, mas eu gosto muito dessa banda, eu vou no show. E ele tava perto do palco, desfrutando lá, curtindo. Isso chamou a atenção de uma garota e eles ficaram juntos. Então, o desfrute, ele é a causa de você ter um impacto maior. De você persuadir as pessoas, de você ser mais magnético. Tá. A gente tava falando de vendas. A melhor forma de você vender é através do desfrute. Eu conto no livro uma história que é a seguinte, eu gosto muito de salada. Adoro salada. Há um belo dia, numa reunião de família, tava lá comendo a minha salada, saboreando a salada, desfrutando, hipnotizado pela minha própria salada ali, eu e minha salada, nada mais importava. Aí uma priminha minha de 5 anos, a Antonella, falou assim, tio Neto, o que é isso aí que você tá comendo? Eu falei, é salada, você quer? Ela nem me perguntou, já falou pra minha prima, mãe, quero salada que nem do tio Neto. Aí todas as priminhas, eu também. Todo mundo comeu salada. Tá. Aí depois a minha prima veio falar, Neto, você não sabe. A única briga que eu tô tendo com ela é pra ela comer salada. E ela não come. Ah, olha só. Parece besta, né? Mas como que eu vendi pra uma criança de 5 anos a ideia de comer salada? Comendo salada. Mas não só comendo salada, desfrutando daquilo. Entendi. Então, às vezes, a gente quer ser muito técnico. O spin selling, 10 benefícios, ou as 10 consequências negativas de não se comer salada, ou controle, imposição. Você vai comer salada. E aí não funciona. E por que eu tô falando isso? Porque sempre que você estuda sobre terapia, vão falar da sua criança interior. Total. E a criança interior é uma criança de 5 anos. Que nem minha priminha. Então, como que você se convence a mudar? Como que eu vou ter melhores relações? Como que eu vou ter alegria e gratidão? Quando eu desfruto. Aí eu mesmo falo assim, caramba, né? Que bom que é ser eu mesmo. Como é legal isso aqui, né, cara? A energia fica tão grande que ela contagia, né, quem tá perto, né? Exatamente. Então você vende para as outras pessoas. E quando eu comecei a fazer esse movimento, às vezes vinha aquela vozinha, sabe? Uhum. Você tava lá na academia, daí vinha aquela vozinha, ih, virou blogueiro, sei lá o quê. Mas aí, eu tava nesse processo de escrita do livro, tava estudando bastante, eu li uma história num livro, que é Gatilhos da Alma, do Gustavo Ferreira, que é o mesmo autor de Gatilhos Mentais. Eu li o Gatilhos. Ele veio aqui gravar. Sério? É, ele gravou Cara, aqui. animal. Excelente. Os livros dele, assim... Aí, nesse livro Gatilhos da Alma, tem uma história que me curou disso. Que é a história do convidado e do anfitrião. Não sei se você já viu essa história. Já, então, mas pode falar que o pessoal vai curtir. Você já foi anfitrião de alguma vez na sua vida. Com certeza. É quando você tá recebendo as pessoas, a pessoa chega e te elogia e fala assim, pô, esse prato aqui tá muito bom, isso aqui tá muito... Você como anfitrião não fica feliz? Sim. Então essa é a história do convidado e do anfitrião. Diz a história que o convidado chega e tem um grande banquete esperando ele, com muitas coisas e tal, e ele fica meio acanhado. Pô, será que eu vou... não quer também sair se lambuzando, né? Ser atirado, né? Sim. Aí o anfitrião vira e fala assim, viu, por favor, né? Pode comer. Eu fiz tudo isso aqui pra você. Então, nesse momento, os papéis se invertem. Quem que tá provendo tudo? É o anfitrião. Quem que tem o poder de deixar o anfitrião feliz? O convidado. Então, essa é uma grande história desse mestre que fala sobre Deus e nós. Onde Deus é o anfitrião e nós somos os convidados. Então, o desfrute, pra mim, ele não é um capricho. Ele é realmente uma conexão maior que você vai ter. É algo até espiritual. Tá. Algo que você vai colocar em prática, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E você é imagem e semelhança de Deus. Então, se eu tenho que me amar sobre todas as coisas, qual que é a melhor forma de se amar do que o desfrute? Fazer aquilo que eu gosto, saborear esse banquete. Total. Ai, Neto, que egoísmo, que mesquinho. Não. Quando eu tô assim, eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. Muito bom. Então, o livro é sobre isso. Tá. É esse movimento. Não é soberbo, não é mesquinho, não é umbiguista. Fazer esse movimento mesmo de desfrute vai fazer que o cara te feche lá no trânsito, ele vai dar risada, você vai mandar um beijo pra ele, vai vir até amigo, se depender. Sim. Porque você tá muito bem, você tá feliz, você tá dando risada. Né? Então, é sobre isso. O desfrute, pra mim, é o principal do espírito. Tá. Quando você pergunta, assim, ele vai ter um... E, rapidamente, assim, eu tô no meu relacionamento com a minha esposa. Se eu tô no sacrifício, minha esposa. Se eu tô no desfrute. Alegria, se eu tô fazendo qualquer atividade, seja esportiva, seja no meu trabalho, mesma coisa. E gratidão. Porque gratidão pra mim é quando você enxerga milagre em tudo que é óbvio. É quando você olha tudo como uma coisa assim...
incrivelmente incrível. Você fala assim, caraca, cara, como a gente tá aqui hoje, a gente tá vivo, acordei, quanto vale isso? Putz, cara, quantas pessoas queriam estar no meu lugar e não estão? Total. E isso passa pelo desfrute, né? Então, acho que essa questão do espírito que eu fiz questão de colocar pra pessoa abrir o olho também, que nem tudo é assim como a gente acha que é. Tem coisas que a gente não explica, coisas que a gente não vê, e essa parte do espírito, da energia, é algo que a gente não vê, mas que existe e eu comprovo aí no livro. Muito bom. Muito bom. E aí, de tudo isso que você falou, eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Mas é um movimento que as pessoas precisam fazer urgente. E o livro tá aí para ajudar. Mas a gente sabe que no começo a pessoa vai travar no julgamento alheio. O que você pode dizer para quem tá aqui, quentinho aqui, vendo o podcast e fala assim, não, eu vou... É agora, Agora eu vou. Mas aí ela vai tomar um julgamento em algum momento e ela vai dar uma travada. Sim. Que, no final do dia, é tudo sobre o julgamento. A gente trava no julgamento. Sim. Né? O que você pode dar de dica para quem vai você consegue, esquece o julgamento. Tá, essa não é nem dica, é uma técnica assim, absurda. Se a pessoa Boa. colocar isso em prática... Primeiro ponto, a gente tava falando de desfrute. Se você tiver com desfrute no talo, você fica imune a críticas. Sabe esse dia da salada? Eu estava lá comendo minha salada e uma outra prima virou fit, comendo salada. Tanto faz. Sabe como que eu falo quando acontece isso? Eu falo, caguei. Tanto faz, porque Caguei porque você acha. é hipnose positiva, efeito placebo. É eu e minha salada, nada mais importa. Então, quando você encontra a sua salada, primeira pergunta, qual é a sua salada? O que você verdadeiramente gosta que você banca? Eu sou o Neto, eu sou corintiano. É isso, entendeu? Tô dando um exemplo aqui, mas quais são suas crenças e valores? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Mas, para realmente vencer essa questão do medo de julgamento que paralisa as pessoas, nunca é sobre o que ela tem que fazer. Sempre é sobre o motivo. A gente estava conversando disso também. Tá. Então, quando é que uma pessoa vence mesmo o medo de julgamento? Quando ela tem um motivo muito forte. Um propósito latente. Porque... Vou dar um exemplo. Mudar de casa. Já fez mudança de casa? Já. Não dá trabalho pra Pra cacete. caramba. Por isso que ninguém acorda e fala assim, rapaz... Vou encaixotar umas coisas. já aqui. sei, acho que hoje eu vou mudar de casa. Do nada, por esporte. Porque dá muito trabalho, é algo chato. Agora, olha só. Tony Robbins fala, né? Motivadores universais. Recompensa ou fugir da dor. Dor e desejo. Se eu falo pra você assim, Adilson, fechei um negócio com a editora lá, você vai ter que se mudar para São Paulo, do lado da editora. Só que aí você vai ganhar um Pix de $1 milhão. Pegou, mudou lá no apartamento, $1 milhãozinho na sua conta. Pô, interessante, hein? Você vai fazer essa mudança com... Qual que é a alegria motivada? Né? Nossa, então você tem que ir até amanhã. Até amanhã? Deixa as coisas aí, depois eu vejo, depois me viro aí, larga a roupa pra trás e vamos. Recompensa. Ou fugir da dor. Alguém te liga e fala assim, Adilson, a gente tem o seu contato, sei o seu endereço, se você não sair daí até amanhã, a gente vai te pegar. Uma ameaça, uma dor latente. Você sai também. Você faz um trabalho muito grande como sair da sua casa. Tá bom. Então, muitas vezes a pessoa não emagrece, não vai bem no trabalho, não tem bons relacionamentos, não serve porque ela não tem um motivo forte. Tá. Então ela precisa realmente de um motivo que seja inegociável para ela. E aí quando ela pega esse motivo e queima a ponte, quando ela faz o movimento e fala assim, é pra cá que eu vou, não interessa, aí ela, mesmo que doa muito nela o medo do julgamento, ela vai passar por cima. Nesse exemplo, muda pra São Paulo, bababó, nossa, que absurdo, nossa. Tanto faz. Não muda, né? A crítica não te para, né? Não. E a autorresponsabilidade, ela vai dar essa visão de que realmente é só sobre você. Então, quando a pessoa te julga, te critica e aquilo te afeta, é que nem um espelho. E isso diz sobre você, não sobre ela. Total. Porque se eu viro pra você e falo assim, seu cabelo é verde. Aí você fala assim, nada a ver. Agora, se eu falo algo e aquilo pega em você, em algum nível você tá concordando comigo. Tá. Entendeu? Então a gente fala que tudo que te incomoda é seu. Porque se não fosse seu, não incomodaria. Se faz sentido, faz sentido. Tudo aquilo que me causa uma sensação, em algum nível faz sentido pra mim ainda. Tá. Então o medo de julgamento é dessa forma. Ter um bom motivo e com ação. Lembra do paraquedas? Total. Cara, depois de 1000 vezes que eu fiz um negócio... mas sabe uma coisa que mudou pra mim? Como que eu venci o medo de julgamento? Eu era administrador público e já tava várias formações de hipnose, atendendo pessoas, mas tinha muito medo de postar no Instagram. Tá bom. Por medo de julgamento.
Até que um dia, Dilson, eu fiz uma dinâmica que ela se chama Ponte ao Futuro. E aí, nessa dinâmica, eu vi a minha lápide. Cheguei no momento da minha morte. Aquela coisa, todo mundo chorando, aquele momento impactante. Mas, na minha lápide, estava escrito assim: aqui jaz um grande potencial. Um cara promissor. Porque, como eu sou um cara jovem, muitas pessoas olhavam pra mim nesses cursos e falavam assim: nossa, você tem um grande potencial. Você é um cara muito promissor. Naquela dinâmica eu vi que, por conta do medo de julgamento, todo esse meu potencial, todo esse conhecimento, ele ia comigo de baixo pra terra. Ninguém nunca nem sabia as coisas que eu tinha na minha cabeça. Tá. Então ali foi quando eu saí da hipnose que eu tava vivendo. Ali eu acordei. Sabe, a consciência da morte, ela te traz a vida. O Caraca, mori, né? eu vou morrer, velho. Eu acabei de ver. Então, como é que eu não vou fazer uma live? O que tem a ver? Como é que eu não vou fazer um post por causa de alguém que tá pensando, deixando de pensar? Sabe, então, a consciência da morte, pra mim, ela trouxe um motivo muito forte. Tá. De tipo assim, cara, o maior medo que eu tenho hoje é de não ser eu mesmo. De não fazer aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer, das coisas que eu vi, que eu realmente enxergo que é ser eu mesmo. Então, pra mim, isso curou um pouco o medo do julgamento. Entendi. É assim, cara, você vai morrer. Que Como pode diz ser? o Steve Jobs, você já tá pelado. Uhum. Entendeu? Você vai morrer, cara. Então, tipo assim... É a única certeza que a gente tem na vida. É, né? daqui 100 anos, talvez as pessoas nem lembrem. Né? A gente lembra do nosso tataravô, não sabe nem o nome. Sim. Então pode ser total. que aquele tataravô, ele tava lá, ai meu Deus, mas e se eu virar tal coisa, a pessoa vai pensar o que de mim? Cara, dane-se. Sabe o que eu falo? Às vezes na aula da comunidade, eu leio... Você já leu o Ryan Holiday? Não. Não. É um filósofo, né? Que ele fala sobre estoicismo e tal. Ah, não sei tá. o quê. E aí ele fala uma coisa num livro chamado Da Coragem, que fala sobre a coragem, né? Massa. Que ele fala tipo assim, viu? Ninguém tá se importando muito com você também. As pessoas superestimam e o baixa mesmo julgamento bola. da pessoa, ela tá se achando Isso, muito a última isso. bolacha, né, do pacote. Tipo, Tem isso baixa a também. bola Né? aí que, tipo... É porque ele fala assim, cara, tá todo mundo com um monte de desafio. Uhum. Ninguém tá lá esperando, deixa eu ver o que o Adilson vai falar. Cara, tá todo mundo com diversas situações. Então ele faz essa brincadeira, ele fala assim, viu, calma aí que ninguém tá esperando o seu post, ninguém tá esperando o que você vai falar. Você é só mais uma pessoa que daqui a pouco, é o que você falou, que daqui a pouco você vai ser esquecido. Uhum. Então vai, meu, tenha coragem de seguir suas coisas, tá? Porque é isso, a pessoa às vezes, ela acha que tem alguém esperando o conteúdo dela pra falar alguma coisa. Uhum. É louco isso também, né? Isso muitas vezes vem de traumas mesmo, de questões mal resolvidas que a pessoa tem por questão com pai, com mãe, com família, que às vezes a pessoa ela sentia que ela tinha que atingir uma régua, então, cara, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. O Joel mesmo fala muito isso, que não é muitas vezes falar em público, é falhar em público, que a pessoa tem medo. Então, o medo do julgamento, muitas vezes, é de você se equivocar, de você falar besteira, de você ser imperfeito. Então, a coletânea que eu participei da editora, que era o Seja Imperfeito, gostava muito do nome por conta dessa provocação. Quando eu falo da identidade, isso é você incluir tudo que acontece na sua vida. As traições, os abusos, as coisas que você tolerava, tudo isso faz parte da sua história. Vou dar um exemplo, que às vezes eu uso em terapia e as pessoas acham estranho ou não, mas eu gosto desse exemplo. Tá, bora. Eu não sei, você é solteiro, casado? Sou casado. Casado. Vamos supor que você estivesse solteiro, Tá. você estivesse naqueles aplicativos do Tinder, por Tá exemplo. bom. Aí você tá lá zapeando, aí aparece uma pessoa sem foto e sem nome. A tendência é que você joga aquilo fora. Tipo, ou seja, como é que eu vou amar alguém que eu não sei quem é? Como que eu vou me conectar com uma pessoa que eu não sei quem é? Tá. Então, como que eu vou me amar se eu não souber quem sou eu? Então, essa questão da identidade que eu tô falando é o pilar do amor próprio. Você só consegue se amar se você souber quem é você. E eu só consigo saber quem sou eu quando eu incluo as coisas na minha identidade. Então, às vezes a pessoa fala assim, como é que eu esqueço meu ex? Tá errado. Se você esquecer seu ex, você tá sendo desamoroso com você mesmo. Aquilo faz parte da sua história. Por pior, entre aspas, que pareça, é a sua história. Então, quando você traz essas coisas, esses traumas pra dentro de você, aí sim você aceita, você tá se aceitando. Tá. Esse é um dos maiores movimentos de amor próprio. E você olhar e falar assim, cara, isso aconteceu, isso é real, isso faz parte de quem eu sou. Mas isso não determina quem eu vou ser. Que nem um livro.
Então, isso aqui, esse capítulo agora eu escrevo, sabe? Então, eu acho que muitas pessoas, elas não conseguem nem se conectar com elas mesmas, nem se amar, porque ela nem sabe direito quem ela é. Total. Então, o livro ele começa falando muito de novo desse conceito de identidade. No livro Hábitos Atômicos, ele fala isso. Não é você correr uma maratona, é você se enxergar como um maratonista. Total. Porque a identidade, ela transborda em comportamentos, em hábitos, e os comportamentos e os hábitos é que dão os resultados. E a pessoa fala assim, como eu faço 10 mil reais por mês? Meta ruim. Quais comportamentos eu tenho que fazer para fazer 10 mil reais? Meta melhor. Meta ainda melhor. Quem eu tenho que me tornar? Como que eu tenho que me enxergar para que naturalmente eu acorde fazendo esses comportamentos que levam para aquele resultado? Total. Então eu falo um pouco disso no livro também. Muito bom. Muito bom. Ó, o livro, então, ó, a gente falou muito do livro aqui, mas assim, se você não entrar em ação e comprar um livro, não vai adiantar nada. E aí eu sou meio chato nessas coisas, porque ó, a gente tá aqui há 50 minutos falando do livro. A pessoa tá, energia, tá, isso é pra mim e tal, aí não compra o livro. Aí não dá, você precisa entrar em ação. Faça a sua parte e compre o livro do Neto, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Neto, vamos falar de livro agora? Bora. Na verdade, a gente falou um monte já de livro. Claro. Mas teve algum livro importante na sua jornada? Aquele livro que você fala assim, não, pô, esse livro aqui tem um Neto antes e depois. Com certeza. O Desbloqueio o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda, que foi, na época, eu era servidor público, e foi quando eu descobri sobre hipnoterapia, hipnose. Então, foi um livro muito importante. Segredos da Mente Milionária, um livro que eu acho muito legal. Esse livro tem que ler uma vez por ano. Pra não esquecer. É aquela coisa do rio, né? Que quando você passa você duas não passa vezes... duas vezes no mesmo exatamente. rio. Então, é um livro muito legal. Essencialismo é um livro que eu gostei bastante. Você é o Placebo. Eu gosto bastante de livro, assim. Então, mas o que... Assim, não poderia não citar o Desbloqueio o Poder da Sua Mente, que foi... o que mudou a jornada. Foi quando eu mudei a rota. Tá, muito bom. E tem 3 livros, assim, que você fala que a galera precisa ler? Assim, ó, lê, pensando até o seu, obviamente. Né? Poder do Egoísmo Consciente, do Vivaldo Neto. Fica mas, a indicação assim, aí. Mas 3, assim, pra... Assim, pô, lê esses livros aqui que vai te ajudar na questão de se priorizar e tal, uma coisa nesse sentido, sabe? Tá. Olha, eu vou falar de novo o Desbloqueio o Poder da Sua Mente. Eu acho que ele é um livro fácil de ler, traz vários relatos lá e vai falar sobre hipnose, que acho que é uma técnica extremamente poderosa. Você é o Placebo. Cara, não tem como não falar desse livro, porque eu acho que ele traz tantos cases, tantas comprovações de tudo isso que a gente tá falando, porque às vezes as pessoas podem olhar pra mim e falar assim, mas esse cara, sei lá, ele é jovem, mas sei lá o que, sei lá das quantas, pode trazer alguma objeção. Ou às vezes é só uma crença do Neto e tal. Né? Então, no meu livro também, eu fiz muita questão de trazer questões científicas, comprovação, pra mostrar por A mais B que a pessoa pode não gostar de mim, mas ela não pode questionar isso que a gente tá falando. Total. Então, no livro Você é o Placebo, também tem muito essa questão. Sabe um livro que eu devorei, assim, que eu achei muito legal? O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. É muito bom mesmo. Esse foi uma vez... um pouco da jornada dele e tal. Eu lembro que foi um dia que eu tava na praia e tava chovendo, aí você fica aquela coisa no hotel da praia, você não tem muito o que fazer. Né? Aí eu devorei o livro dele, cara, acho que é muito legal. E é um conceito que eu trouxe um pouquinho no meu livro, mas eu chamo de efeito borboleta. É basicamente a mesma ideia, né? São pontos que aí quando você muda, ele traz ali um resultado exponencial. Acho que esses 3 livros estão bem representados. Bom livro. Preciso ler o do Joe Dispenza. Não li ainda. Seu Placebo, vou ler. Neto, o que é óbvio pra você e você acha que as pessoas não percebem? Que é tudo sobre mim. Muito bom. Se eu tô com uma agência de marketing e a performance tá muito ruim, eu sou corresponsável. Eu sou contratante. Se eu tô no meu casamento e tá indo tudo mal, minha esposa tá infeliz, eu sou corresponsável. Então, entender que muitas vezes eu não tenho culpa. Porque tem coisas que são impostas para mim que não estão no meu controle. Total. Mas é minha responsabilidade o que eu faço com isso, o que eu deixo ou não de fazer pela minha vida. A minha vida é sobre mim. Então, para mim isso é muito óbvio. Total. Mas, como eu falo, eu já atendi mais de 600 pessoas. A grande maioria delas, e inclusive, assim, mais de 200 que chegaram para mim com pensamentos suicidas, por exemplo. Essa pessoa, geralmente, ela tá querendo terceirizar a resolução de problema. Ela pensa que, por exemplo, tirar a vida dela vai resolver alguma coisa. Não vai. Às vezes é só uma tentativa de fuga. Então, isso pra mim é muito óbvio.
Mas não é todo mundo que percebe. E aí tem uma frase que o Robson Amushi falou pra mim, que eu replico ela, que é: o seu óbvio é o milagre de alguém. Nossa. Muito bom. No lançamento do Imperfeito, eu tava lá mais jovem ainda do que eu já sou, tipo assim, lançando um livro, meu Deus, será que é pra mim? Tá. E ele virou pra mim, colocou a mão no meu ombro, olhou no meu olho e falou assim: Neto, o seu óbvio é o milagre de alguém. Eu fiquei assim, uau. Aí fez muito sentido pra mim. Total. Aquela coisa, em terra de cego, quem tem um olho é rei. É que Então às vezes você só precisa de um olho. Às vezes você viu uma coisa que para você é tão simples, mas as pessoas estão cegas. É porque, às vezes, o que acontece, né? Como é tão óbvio pra gente, a gente nem valoriza isso. Exatamente. Porque é tão óbvio, você fala assim, pô, não é possível que a galera não tá vendo isso. O Né? Aguiari, né, que é um lançador, que agora fez até com o Marçal, fala muito: o óbvio negligenciado. Que muitas vezes você tem R$1 milhão na sua mesa, que é algo que é óbvio, mas que você tá negligenciando. Então, pra mim é muito óbvio que, assim, todas as faltas de resultados ou os resultados que eu tenho é sobre mim. Então, eu busco, assim, todos os dias fazer o que eu defendo no livro, que é me colocar em primeiro lugar, com consciência, tendo bom senso, sabendo o momento de cada coisa, mas me colocando em primeiro lugar, me cuidando o máximo possível. Por quê? Porque hoje o meu maior motivo é minha esposa e minha filha. Eu sei que isso vai transbordar nelas. E esse é o jogo, é sobre mim. Então, eu sei que isso é desafiador. Não é fácil, né? A galera que tá ouvindo. Porque as pessoas falam assim, realmente, faz sentido. Põe em prática. Aí você vai ver o quanto é desafiador. Alguém te xingar, te ofender, ser extremamente abusivo e você conseguir fazer essa separação. Tá. De que o que ele tá fazendo é sobre ele, não sobre você. Agora, o que você faz ou não é sobre você e não sobre ele. No livro eu trago uma história de um viajante americano que vai pra Índia e tal, ele tá com um mestre. Aí na primeira noite eles são roubados. Entram na casa deles lá, roubam as malas, as coisas dele. Tá. Aí no dia seguinte o americano fica indignado, vai na delegacia, vai atrás, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano atrás do bandido. Ele vira pro mestre e fala assim: mestre, você lembra daquele dia que a gente foi roubado? Tô até hoje procurando o cara. E você nunca nem tocou no assunto. O que é? Você ficou traumatizado? O que aconteceu? Ele: não, então, é que eu perdoei aquilo logo que ele saiu. Porque carregar aquilo comigo não é sobre ele, é sobre mim. Nossa, muito bom. Entendeu? Então, isso é meio óbvio pra mim. Então, mesmo eu sou humano, fico bravo, ainda mais quando o Corinthians joga, né? Fico triste, né? Com medo, tudo isso, cara. Sou um ser humano. Não tô normal, querendo fazer um discursinho aqui. Só que eu consigo olhar, isso pra mim é muito óbvio, depois de ter essa autoanálise. Caraca, por que isso me pegou? O que eu tenho que melhorar em mim? E me trabalhar. Então eu tô sempre fazendo isso porque eu sei que é sobre mim. Muito bom. Muito bom. Qual que é uma pergunta interessante aqui? Qual que é o pior conselho disseminado na sua área? Você fala, mano, o pessoal tá falando umas groselhas aí que não tem nada a ver. Nossa, isso é polêmico, hein? Mas eu vou ter que falar, cara, do Freud. Cura pela fala. Eu acho que isso é um conselho perigoso. Eu vou te falar uma coisa que eu não abro muito para as pessoas. Eu tenho uma suposição do porquê o Freud pressupôs isso. Eu acredito que quando o Freud falou da cura pela fala, na época que ele estava, era comum das pessoas, ao estar relatando os acontecimentos, elas mesmas terem a capacidade de fazer o julgamento, se colocar fazer esse movimento e mudar a coisa na vida dela. Tá bom. Então é tipo assim, eu tô falando pra você, nossa, então, porque eu tava regando minha planta, bibibi, blá, blá, blá. Daí eu mesmo tenho um insight e falo assim, caraca, putz, é isso mesmo. E aí eu mesmo já mudava a minha vida. Tá bom. Então a cura pela fala, pra mim, é isso. Mas, no Brasil, o que eu vejo? Por que você acha que é um péssimo conselho? E não é uma crítica aos psicanalistas, mas é uma crítica a quem faz isso. Independente se a pessoa é psicanalista, do Theta Healing, o que ela for na vida dela. É a pessoa ir toda semana pra continuar fortalecendo que ela é a vítima das circunstâncias. Entendi. E às vezes a pessoa fica lá falando, porque bebi, bababá, bibibi, bababá. Aí na semana que vem, bibibi, bababá. E eu posso falar com experiência. Tem uma amiga minha que eu brinco com ela. Ela faz curso online de natação, eu falo. A sessão dela de terapia é um curso online de natação. Ela já tá há 3 anos indo toda semana pra falar da mesma coisa. Ela não mexeu uma vírgula sobre essa coisa ainda. Então, isso pra mim é um péssimo conselho. Tá? E aí, assim, de novo, bom senso.
Porque eu mesmo, na minha terapia, a gente faz conversa, a gente tem essa análise. É importante que a pessoa tome consciência. Mas a cura pela fala, eu acho que pode levar a pessoa para esse lugar da vítima. Entendi. Então, como eu falei, tô fazendo todas as ressalvas aqui, mas eu acho que esse é um conselho perigoso. Não, porque na internet tem muito disso hoje em dia, né? Às vezes as pessoas deturpam alguma coisa e toma... Aí as pessoas que não têm conhecimento toma aquilo como realidade e ela sai fazendo aquilo. E a cura pela fala, por que é problemático? Porque falar do problema não resolve. Se não, era muito fácil. A pessoa chega pra mim e fala assim, Neto, eu fui abusada pelo meu pai. O que isso resolve na vida dela? Nada. Saber do problema não resolve. Falar do problema também não resolve. Resolve quando você tem outras visões sobre aquilo, você põe em prática. Então, por exemplo, nesse caso dessa cliente, ela virou pra mim, Neto, como que eu posso perdoar o meu pai? Ele foi abusivo comigo. E eu devolvi a pergunta. Como que você pode não perdoar o seu pai? Porque é só você que pode fazer isso. Não tem como eu perdoar o seu pai por você. Então, se é algo abusivo, é algo negativo que tá com você, carregar isso é só sobre você. Total. Então, acho que essa questão da cura pela fala... conheço psicanalistas incríveis, inclusive minha mãe é psicanalista. Tenho alunos que são disseminadores do livro que são psicanalistas, mas todos eles têm essa consciência. A cura pela fala acontece quando a pessoa entra em ação. Total. Quando ela tem aquele insight que aí muda dentro dela e ela entra em ação a partir disso. Total. E não fica reforçando o papel de vítima, tá? Então Muito acho que esse é um... muito bom, adorei. Muito bom. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você teria um orgulho imenso de responder? Olha, eu acho que é porque... Tem uma história que eu não contei que é o motivador de eu escrever esse livro dessa forma, com esse termo do egoísmo. Tá bom. Não sei nem que pergunta que se faria pra eu falar. Pode ser pra chegar nisso, mas talvez era essa pergunta que você fez. Uhum. Que foi... Atendi em Alphaville, era uma terça-noite, chovendo, era o último atendimento já à noite, aquela chuva bem forte, pessoa bem atrasada, porque pegou trânsito, Alphaville. E aí chegou uma mulher, ela tava com um cachecol, e ela sentou ali na minha frente e tal. E quando ela tirou o cachecol, eu vi que ela tava com umas marcas de hematoma e tal. E ela tava apanhando do marido. E foi nesse dia que ela tava me relatando que ela tava aturando tudo isso por conta do filho. Não, porque meu filho é pequeno, e se eu largar do meu marido, tal, blá, 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 que eu interrompi ela e falei assim, ó, seja egoísta com a sua vida. Foi esse dia. E ela, quê? O que você quer dizer com isso? Aí eu perguntei pra ela, qual que você acha que é a maior prova de amor que você dá pro seu filho? É você continuar apanhando, tolerando abusos? Ou é você ter amor próprio, estar bem, feliz, na sua máxima potência? Eu estar bem, na minha máxima potência. Pois é. Então você tem que ser egoísta com sua vida, você tem que se priorizar. E ali foi uma virada de chave pra mim e pra ela, porque ali caiu uma ficha muito grande. Você que gosta de livro, essa frase ela veio pra mim, depois eu até busquei de onde que eu tirei essa frase. Foi do livro do Luciano Santos, que ele fala, seja egoísta com a sua carreira. Total. Então aquilo veio pra mim na hora. E naquela semana eu atendi mais 3 mulheres com coisas parecidas, de estar tolerando coisas abusivas. Aí eu cheguei e postei no meu Instagram, só essa frase, seja egoísta com a sua vida, primeiro você, depois os outros. Aí virou um reboliço, aquele negócio. Aí tipo, pessoas assim, que absurdo! E outras pessoas compartilhando, hoje eu acordei assim. Né? Aquelas coisas, né? Aquele nós contra eles. Mas aí eu vi que aquilo tava sendo muito positivo pra essa pessoa, que às vezes tá no fundo do poço, que se sente impotente, desvalorizada, que tá tolerando abusos, que tá em ambiente tóxico, que tá em relacionamentos tóxicos, abusivos, que tá sendo abusiva com ela mesma, que não se prioriza. Então, essa foi uma história muito impactante, eu até começo o livro com ela, porque foi ali que eu comecei e falei assim, opa, eu acho que todas essas técnicas que eu coloco no livro, eu não sabia muito bem como amarrar, de que jeito que eu conto, não conto, então ali foi um momento que eu falei, acho que é por aqui, entendeu? Muito bom, muito bom. Muito bom. Neto, cara, passou voando aqui o episódio, eu queria te agradecer, foi incrível. É uma honra ter você aqui. Obrigado. Vou fazer a leitura, eu adorei tudo que a gente falou aqui hoje, tenho certeza que a audiência adorou também. E eu vou pedir para você deixar um recado final para quem ficou até agora aqui com a gente. Você que ficou até o final, no final do livro eu falo sobre a borboleta. A borboleta, em várias crenças, ela é um significado espiritual. Quando você vê uma borboleta, o mundo espiritual está falando com você. Mas eu acredito muito numa questão mais biológica. Biologicamente, a borboleta, ela morre
para a versão lagarta, para ela se tornar borboleta. Quando ela entra no casulo, ela cria enzimas que matam as próprias células, porque essas células vão se tornar asa. Então, a borboleta é o que eu queria deixar para você no final. Que você talvez está nesse casulo, mas você só vai virar a sua real identidade de propósito, aquilo que você nasceu para ser, quando você desapegar extremamente de quem você vem sendo. Quando você olhar e falar assim, eu vou morrer por isso aqui. Isso aqui vai ser uma vida passada que eu vou ter. Isso aqui não vai mais ser quem eu sou. Isso aqui tá totalmente no meu passado, eu tô totalmente desapegado. Mas assim como a borboleta, isso só acontece através da ação. Então, o efeito borboleta é o seguinte. Uma mudançazinha que você faz no seu sono, na sua alimentação, ler um livro como esse pode parecer algo pequeno, mas eu tenho certeza que pode ser a única coisa que você precisa para mudar a sua vida completamente, para ter um resultado exponencial. Então, a minha mensagem final é: leia um livro, leia o meu livro, coloque em prática as coisas que você assistiu hoje, porque pode parecer um grauzinho, mas assim como um bater de asas de uma borboleta vira um furacão, isso pode ter um efeito exponencial no futuro. Se você está viajando de avião, você muda um grau para lá ou para cá, você muda completamente o destino final. Então eu espero que hoje a gente tenha mudado alguns grauzinhos, nem que seja pequenas coisas, porque eu tenho certeza que isso já transformou as pessoas que escutaram e por consequência o mundo. Porque como eu falei, o mundo só é mundo porque um é igual ao todo. Quando você muda você está mudando o mundo, porque a gente vive em sociedade. E o Paulo Freire falava que a educação não é capaz de mudar o mundo. Ela é capaz de mudar as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. E o Platão falaria, mova o mundo, o primeiro passo é mover a si mesmo. E a Margaret Mead falaria, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas engajadas possa mudar o mundo. Na verdade, sempre foi assim que o mundo mudou. Então, se você está vendo aqui, comenta, compartilha, se conecta comigo, se conecta com o Adilson, para que a gente crie esse pequeno grupo de pessoas engajadas que eu tenho certeza que é capaz de mudar o mundo. Porque você é um mundo particular. Se você mudar você já mudou o seu mundo. Essa é a mensagem final para a turma. Desfruta da vida. A melhor forma de mudar é no desfrute. Esquece esse papo de que você tem que se sacrificar, de que a vida é difícil, eu vou no sacrifício porque se eu não me sacrificar, blá blá blá, não vai dar certo. Você não vai ter alta performance por aí. Esquece isso. Vai pelo desfrute. Por quem você realmente tem prazer em ser. Ó que gostoso. Eu tô aqui, você viu que eu empolgo? Se deixar a gente fica aqui. Sim. Por quê? Porque é isso que eu sou, cara. Muito bom. Então, isso é fácil de eu manter. É muito fácil. Então, que você encontre quem você é para que seja fácil ser você mesmo e transborde isso de forma positiva nas pessoas. Sensacional. Sensacional. Gente, vai ficar tudo aqui na descrição, hein? As redes do Neto, link do livro. E encaminha esse episódio para frente. Pensa na pessoa que veio na sua cabeça agora. Ó. Manda esse episódio para ela. Fala, ó, tava assistindo o episódio lá do Adilson com o Neto, lembrei de você. Tenho certeza que ela vai ficar feliz. E compra o livro do Neto, tá? Episódio novo todas as quartas, às 19 horas, no YouTube e Spotify. E a gente se vê semana que vem. Até a próxima. E aí, o que você achou? Show de bola. Obrigado.